Uma reunião entre a direção do Internacional e o staff de Vitão, com a presença inclusive de um representante do empresário do atleta, pretende colocar alguns pingos nos is a respeito da possibilidade de o defensor deixar o Beira-Rio. A fala indignada de D'Alessandro e a questão envolvendo as finanças do clube e até mesmo a austeridade financeira a partir da janela de transferências e mais, os reforços de Roger Machado para a partida diante do Juventude. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, principalmente aqueles corredores ali da área administrativa em que o Internacional está trazendo reforços, está trabalhando para trazer mais jogadores ao grupo de Roger Machado, opções para o treinador numa temporada de Copa Libertadores. Fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve também no canal, a gente já passou dos 58 mil inscritos, nossa meta segue sendo 70 até dezembro agora de 2025 e eu acho que a gente consegue bater porque essa parceria tá muito legal. Parceria bacana, assim como eu tenho com a KTO.bet.br, o melhor lugar para tu te divertir e para tu pegar e talvez botar uns pila no bolso, né? KTO.bet.br, uma empresa regulamentada pelo governo federal, tá tudo certinho com a KTO, faz parte inclusive das líderes, né, desse movimento aí das casas de apostas no Brasil. Site reformulado, sistema melhorado, enfim, tem muita coisa bacana em kto.bet.br. Vai lá, tem o QR Code aqui na tela ou então o link no comentário fixado ou ainda até na descrição. Cada jogo é único, KTO, um site para maiores de 18 anos. Brinca e te diverte com moderação e responsabilidade. Valeu? Gente, o Inter vai treinar agora pela parte da manhã e pode ter alguns reforços importantes para a partida diante do Juventude agora neste sábado à tarde no estádio Beira-Rio. A tendência é que Fernando e Rogel estejam entre os relacionados para a partida diante do time da Serra. O Inter, que tem muitos jogadores ou aos cuidados do departamento médico, da fisiologia e trabalhando ainda em separado, mas aos poucos pretende ir liberando estes atletas. Vale destacar que eles estão fazendo uma espécie, Fernando e Rogel, estão fazendo uma espécie de pré-temporada particular. Trabalhos de carga, trabalhos de força, trabalhos específicos para aguentar toda a temporada. Fernando não teve lesão, o Rogel tinha uma questão na mão, e aí por isso alguns exercícios não conseguia fazer, algumas movimentações ficaram comprometidas, e aí por isso também, então, ele ficou sem jogar contra o México e agora contra o Guarani. A gente ainda tem o Bruno Gomes, né, que é o mais recente, junto ao Departamento Médico Colorado, teve o ligamento cruzado anterior confirmado, informação que eu já tinha trazido para vocês ontem pela parte da manhã mesmo, né? A gente já tinha conversado com as pessoas do Departamento Médico do Inter, pessoas que têm trânsito considerável dentro do vestiário, por isso que a gente já meio que antecipava essa questão de o Bruno Gomes ficar até o final do ano, né? Sem contar ainda que a gente tem o Tabata, o Valência. Cara, o Valência, assim, ó, até pode acontecer de ele estar presente, tá? Porque ele também não teve uma lesão, ele teve uma fisgadinha no músculo da coxa direita, tá? E há uma questão que agora, nesse treino da manhã, meio que seria feito um teste, que daqui a pouco ele também poderia aparecer, mas o mais certo é o Fernando e o Rogel. Então tem, ó, Bruno Gomes, o Cleiton Sampaio, tem uma questão no tornozelo, o Tabata e o Valência são muscular, mais o Rocher, tendinose no joelho, o Gabriel Carvalho, a cirurgia que fez do metatarso, né, do pé, e o Bernabei, que ainda está fora de ritmo, e eu já disse para vocês aqui, deve jogar no dia 2 contra o Avenida ou no dia 5 contra o Brasil de Pelotas. Ontem o Dali, ele pareceu um pouco incomodado, né? Muitas pessoas me perguntaram isso, pô, o D'Alessandro deu um mijão na imprensa, né, e tal. Mais ou menos, né? É claro que ele
não gosta muito, às vezes, das teses, né? Como ele, por exemplo, falou, os jogadores que caíram para a segunda divisão foram negociados com diversos clubes e deram dinheiro para o Atlético Paranaense. Ou seja, não é só porque o cara caiu para a segunda divisão que daqui a pouco ele não vai mais servir não só no clube, mas a questão do mercado. E ele também destaca, né? Pô, beleza, o cara era zagueiro do time que caiu para a segunda divisão, mas além desse fato, tu consegue avaliar o que ele fez do campo, ele jogou bem, ele jogou mal, bom, daí são outros 500. Só que ele estava incomodado, era muito mais com a questão da austeridade financeira do clube e do que o Kaique Rocha representa nessa janela em termos de grana do que qualquer outra coisa. Porque, por exemplo, cada história no clube é diferente, né? Daqui a pouco ele não jogou bem em 2022 aqui, daqui a pouco ele não jogou bem no Atlético Paranaense, daqui a pouco ele vem para cá e joga bem. Então, assim como o Wesley, ele citou o Bruno Gomes também, né? Que quando saiu daqui, o pessoal, não vai fazer falta e tal. Quando volta para cá, também era praticamente um dos pilares aí do time do Roger. Falou do Alan Patrick. Esse eu não concordo muito, né? Porque o Alan Patrick é outra parada, né, velho? É uma outra prateleira em relação ao Kaique Rocha. Mas ele estava muito incomodado, na verdade, assim, ó, que a janela do Inter, ela está sendo muito, não só em termos de planejamento, por exemplo, os jogadores que vêm agora, os jogadores que vêm no segundo semestre, porque não dá para esquecer que tem uma parada, né? Agora no meio do ano também, com a Copa do Mundo da FIFA, né? O Super Mundial. Então, tem também um planejamento de, não, a gente consegue segurar o primeiro semestre com esses jogadores aqui, depois a gente vai ter que repor com XYZ, jogadores também, talvez com um investimento um pouco maior, a partir de janela do meio do ano também que saiam jogadores para a gente ter dinheiro, fluxo de caixa, aquela coisa toda. E aí eu tô dizendo, eu falei da questão financeira, né? Porque ele destaca muito. Ele vem com salário baixo, ele vem de graça, ele rescindiu o Kaique Rocha rescindiu no Atlético e assina com o Inter sem ônus, né? E o D'Alessandro bateu muito nessa tecla, tá? Em cima da realidade financeira do clube. Só para a gente ter uma ideia, Ronaldo, jogador que veio também para o meio-campo volante, veio de graça. Kaique Rocha, de graça. Vitinho, de graça. Carboneiro, $350 mil pelo empréstimo de um ano, a opção de compra que é complicadinha, né? 4 milhões de dólares. E aí o Bernabei, né? Que é o cara mais expressivo da janela, que é o cara que a gente precisava ficar mesmo. Que é que foi 3,7 milhões de euros e mais 500 de bônus. Se a gente for olhar, no grosso modo, o Inter não gastou 5 milhões de euros ainda na sua janela. E a expectativa era de 7 a 8, então ainda tem bala para trazer esse reforço de hierarquia para a zaga e talvez até um lateral agora, né, para o lado direito. Ainda levando em consideração que o Inter ainda trabalha a questão com o lateral esquerdo lá do Olympiacos, tá? Então, daqui a pouco a gente ainda pode ter surpresas na linha defensiva do Colorado, tá? Vai haver uma reunião entre o staff do Vitão e a direção do Internacional. É para o jogador ir embora? Não. É para o jogador sair? Não. Ele tem perspectiva de deixar o Beira-Rio? Talvez. Por que eu digo tudo isso? Porque é o seguinte, o Inter quer deixar muito claro para o staff do Vitão, e aqui no staff do Vitão está incluindo um representante do Giuliano Bertolucci, que é o empresário do Vitão, de que a banda não toca conforme eles querem. A banda toca conforme o Inter quer. Porque o Inter tem um contrato bem alinhavado com o Vitão. O Vitão não está forçando saída. Pelo contrário, o Vitão gosta muito de Porto Alegre, gosta daqui. O Vitão foi ponta firme quando podia assinar com qualquer clube do mundo, quando acabou o contrato dele com o Shakhtar, e ele foi lá e honrou a palavra com o Internacional. Agora, quando ele foi para o Betis e ele volta, ele continua também ponta firme de buscar o espaço dele de novo. O próprio Roger falou isso em coletiva. Então, esse papo de que o Vitão já aceitou a proposta do Flamengo, é tudo blá, blá, blá. O que o Inter quer dizer para o staff, Giuliano Bertolucci e companhia limitada? Velho,
para tirar o cara daqui, é um dos principais ativos, nenhum jogador é inegociável. Essa frase eu ouvi ontem mesmo lá no Beira-Rio, tá? Porém, tem que ser muito vantajoso para o Inter vender o Vitão. Com dinheiro, no caso do Flamengo, a dívida do Thiago Maia e mais um jogador, por exemplo. Teria que ser algo extraordinário para o clube para vender o Vitão para o cenário nacional. Não está descartado, claro, ele no meio do ano ir para uma Europa da vida, porque é a janela mais quente lá. Mas a grande questão está no que está se falando de Flamengo, de que o jogador já está pressionando para sair, de que o jogador aceitou proposta de não sei quem. Isso aí é tudo papo furado. E o Internacional, além de tentar finalizar esse papo furado, vai deixar claro para o staff do jogador, o empresário do jogador, que quem manda na parada é o Inter. O Inter diz para quem vende, quando vende, como vende. E não ao contrário, em cima principalmente de pressão da imprensa do eixo Rio-São Paulo, da imprensa não só tradicional, mas também a identificada, né? E o Internacional, que vai, claro, né, ditar o ritmo da partida aí. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e bora falar do nosso Internacional por aqui, porque sempre tem muito para tratar do nosso Colorado. Valeu? Forte abraço. Tchau.